Olá, meu amigo e minha amiga concurseira. Hoje iremos tratar mais um pouquinho do Código Penal, os crimes contra a fé pública. Vai faltar só uma partezinha para a gente poder terminar todo o nosso estudo. Eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se gostar do vídeo, deixe o seu joinha também porque nos ajuda. Comente no vídeo caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão e compartilhe também com seus amigos para o canal poder continuar crescendo. A gente pede essa ajuda para você e acompanhe a aula. Olá, meu amigo concurseiro, vamos continuando o nosso estudo a respeito das falsidades, dos crimes contra a fé pública. Hoje iremos tratar um pouquinho a respeito da falsidade ideológica. Inicialmente, precisamos diferenciar a falsidade ideológica a respeito da falsidade documental, falsidade material, aquela que viemos tratando na outra aula. Inicialmente, vamos pensar aqui em um documento. A falsidade material ela tem a ver com a criação desse documento ou alteração de um documento para que se crie um documento novo. Faz-se então aqui um novo documento. Agora, com relação à falsidade ideológica, nós temos que importa nessa falsidade a questão do seu conteúdo. Então, veremos aqui que importa a declaração que está constando nele. Então, importa muito mais a forma como a pessoa vai agir do que fazer um papel em si. Até o próprio nome diz que é uma falsidade ideológica, isso é, as ideias que estão contidas naquele documento são ideias que são falsas. Então vemos no artigo 299 que é crime omitir, então um crime por omissão, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar. Então, um documento público ou particular que deveria estar constando algum tipo de informação, a pessoa vai lá, omite aquela informação, uma informação relevante. Nós veremos aqui para frente que existe uma finalidade específica. Então, omitir declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir. Aqui temos um tipo de ação, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser inscrita, com o fim de prejudicar direito. Aqui é extremamente importante, precisa ter essa finalidade nesse crime, fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, esse é o crime de falsidade ideológica, omissão ou ação com relação a uma declaração. Então, aqui temos o termo declaração e aqui também temos o termo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Então, temos uma situação diferente para o documento público, de 1 a 5 anos, e de 1 a 3 anos para o documento particular. Relembrar, então, essa distinção aqui para a falsidade ideológica. Existe, então, uma pena maior se o documento é público e uma pena um pouquinho menor para se o documento for particular. E, novamente aqui, parágrafo único, mais uma situação tratando do funcionário público que comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou, aqui uma outra hipótese, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil. Assentamento de registro civil é o que vemos com relação aos cartórios. Alteração de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. São situações que são consideradas mais graves, então existe essa causa de aumento. Próximo crime é o falso reconhecimento de firma ou letra. Firma ou letra. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, então é um crime que não são todas as pessoas que podem cometer.
somente as pessoas que estão no exercício de função pública e que reconhecem firma ou reconhece letra como verdadeira, afirma que não seja um falso reconhecimento de firma ou letra. Então existe um crime específico para isso e, novamente aqui, se o documento é público, existe uma pena maior, se o documento é particular, existe uma pena um pouquinho menor também. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, novamente temos aqui um crime que é em razão da função pública. Atestar ou certificar é aquela situação em que o servidor público ou qualquer outra pessoa aí numa função pública, ela produz um documento e nesse documento, que é a certidão, ela documenta algo que aconteceu. Ela diz que aconteceu algo, ela informa, né, atesto que aconteceu tal coisa. Isso geralmente para um fim de um processo administrativo, para o fim de um processo judicial. É muito comum haver certidões e atestados. Então é um atestado que traz uma informação equivocada ali. Só vamos tomar cuidado porque esse atestado aqui ele não inclui o atestado médico que veremos mais para frente. Atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Então essa é uma hipótese. Ou isenção de ônus. Então uma pessoa que tem alguma... ônus significa algum dever. Então é isentar alguém de algum dever. Ou de serviço de caráter público. Então, isenção de ônus ou isenção de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Aqui é uma situação que ele amplia para qualquer outra vantagem. Então, esse certidão ideologicamente falso é um crime também do 301. Falsidade material de atestado ou certidão. Então, da mesma forma como tratamos lá, aquele ali é a falsidade ideológica, esse daqui já estamos tratando de falsidade material. É a pessoa que ela falsifica, no todo ou em parte, atestado ou certidão. Então, ela pega uma certidão lá, então aqui não é o caso que o funcionário público pegou aquele documento e atestou algo falsamente, não. Aqui a pessoa pega um atestado e ela falsifica aquele atestado para que conste aquilo que ela quer. Aquilo que ela precisa. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro. Olha aqui a diferença. Então, o atestado ou a certidão era verdadeiro, então ele não é uma situação de ideologicamente falso, porque é um atestado verdadeiro, certidão verdadeira, que a pessoa vai lá e altera o documento em si. Para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, a mesma situação. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a pena de multa também. Então, como a pessoa teve lucro, ela também vai pagar a multa com relação àquilo ali. Falsidade de atestado médico, então aqui é a situação que eu falei para vocês não confundirem, porque existe um crime específico para atestado médico. Dar o médico, então quem pode cometer esse crime é o médico. No exercício da sua profissão, atestado falso. Detenção de 1 mês a 1 ano, parágrafo único, se o crime é cometido com fim de lucro, então novamente aqui, também essas disposições são comuns. Quando se comete com fim de lucro, é possível que seja aplicada a multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Então, temos aqui uma situação bem específica tratando sobre o selo ou peça filatélica. E a peça filatélica, ela tem a ver com uma situação de uma coleção,
algo que ela acaba possuindo um valor diferenciado em razão dela ser um selo mais específico, né? Então ela acaba fazendo parte de um tipo de coleção. Então reproduzir esse daqui, que ela teria um valor para a coleção, né? É também um crime. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Então, quem também estiver utilizando dela, mesmo que não tenha sido ela que reproduziu ou alterou, mas ela está fazendo uso, também comete esse crime, o mesmo crime. Uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Percebemos aqui, então, além das disposições dos outros artigos anteriores, que normalmente essa situação de utilizar desses documentos falsos, utilizar desses documentos ideologicamente falsos também, são crimes também. Também é uma situação criminosa. E supressão de documento, para finalizarmos aqui essa parte do nosso estudo. Supressão significa uma diminuição, significa uma destruição. Então, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular, verdadeiro, de que não podia dispor. Não poder dispor significa que ela não pode abrir mão, que é um documento que ela não poderia estar destruindo, que ela não poderia estar suprimindo ou ocultando. Então, essa situação que a pessoa destrói esse documento, ainda que seja um documento particular, só que às vezes é um documento particular que ela não pode abrir mão, porque é interessante para algum tipo de produção de prova, então ela não pode abrir mão desse documento. Trata-se então de um crime. Para um documento público, a pena é maior, e para o documento particular, a pena é menor. Então faça as anotações para ver que em algumas situações, documento público a pena é maior, documento particular a pena é menor. Essa daqui é a supressão de documento. Estamos terminando hoje aqui a nossa aula um pouquinho mais curta. Acompanhe o nosso canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva também no canal se ainda não é inscrito e curta o vídeo também se você tiver gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima aula.